se sentiu uma explosão, como se fosse uma garrafa de champanhe. E arrebentou e começou a pingar lá do compartimento de bagagem de mão, começou a pingar aquele líquido amarelo, né? Mas isso um pouco anedótico para dizer, se nessa introdução rápida, que a antropologia sempre mostrou grande interesse pela comida e pelo ato de comer. No encontro assim de culturas, a gente sabe que existem diferenças entre culturas, existe uma certa estranheza de uma cultura para outra em relação à forma como se prepara as refeições, a forma de comer, o que, onde, como e com que frequência comemos. E como é que nós sentimos em relação à comida, né? E aí tem um antropólogo americano da Columbia University, Sidney Mintz, ele morreu há uns 5 anos atrás. Ele tem um artigo que eu recomendo, que é muito bom, Comida e Antropologia, uma breve revisão, né? Lá ele chama atenção para o comportamento relativo à comida, que está ligado diretamente ao sentido de nós mesmos e à nossa identidade social, a identidade regional, a identidade nacional. Aí ele diz que não é de surpreender que o comportamento relativo à comida tenha sempre nos interessado e documentado a grande diversidade social. Ele também diz que não espanta que os antropólogos, desde o começo da antropologia, também se fascinaram por essa diversidade de comportamentos centrados na comida. E já que ninguém pode viver sem comer, nenhum outro comportamento não automático, ele diz, se liga de modo tão íntimo à nossa sobrevivência. O impulso de comer parece ser tão forte quanto o impulso sexual, embora o Freud, não sei se analisou sobre esse aspecto. Mas, através da comida, é possível descobrir muita coisa nos indivíduos e na sociedade em que vivem. Aí, nesse artigo, para concluir essa introdução, o Sidney Mintz mostra como as discussões do Malinowski sobre o inhame na vida da ilha de Trobriand, revelam muita coisa sobre exercício de poder dos chefes, a redistribuição da comida, os laços matrilineares de parentesco, ao longo dos quais se move o alimento em suas funções de nutrição, exibição, e a linha viva entre a afinidade e a consanguinidade. Ou seja, dá para entender o Brasil através da panela, através do que e de como a gente se relaciona com as refeições. E aí eu tinha pensado, já saindo da introdução, em conversar rapidamente aqui também, eu estou olhando para o relógio, sobre um livro que se chama As Donas da Receita. É sobre culinária indígena do Rio Negro. Só um pouquinho. Tá, antes de começar no livro, uma questão técnica. Está travando para todo mundo? Tá tudo bem? Porque para a Ceci estava travando. Aqui não está travando, não. Então, tá tudo bem com relação a isso. Tá, só trava um pouquinho, tudo bem. É parte da situação. Agora travou você. Outra coisa, então, só travou. Ixi, olha, para evento de 40 minutos que cai a conexão. E aí,
a gente cai todo mundo, mas volta no mesmo link. Tudo bem? Compreendido assim? Quando Isso cair? Só voltar no mesmo link. Perfeito, Ju. Então tá. Podemos? Peça desculpa, mas Não, interrupção. tudo Então, isso bem. vai iniciar no livro. Eu estou de olho aqui no relógio, eu vou ver se eu fecho aqui em 10 minutos, assim. Olha, deixa eu falar, Bessa, você está quase que liberado para ficar aqui a noite toda. Se cai, levanta. Mas, assim, a Juliana também, ela vai dando uma controlada. Não fica preocupado, não. Isso, não se preocupe. A Ju levanta o dedo quando faltarem 5 minutos, ela faz assim, ó. Tá bom. Tá bom? Tá. Se eu estiver gostando, eu não vou cortar, não, hein? Espera aí um pouquinho. Olha só, e outra coisa, para todo mundo colocar no mute, para não ter interferências. Vocês sabem fazer isso? Então, posso? Espera aí. Tá, agora acho que ok. Vai, Bessa. Não, então, quando eu fiz a resenha desse livro, eu conheci a Dona Brás. Eu vou já explicar quem foi ela. Quando eu escrevi a resenha sobre esse livro, eu pensei, né? Todos nós que estamos aqui, conhecemos o palmito de pupunha. Nós, da Amazônia, conhecemos bem a pupunha também, comemos pupunha. Mas aí eu pergunto, quem é que já comeu flor de pupunha? A pupunheira ela começa a florir em setembro. E aí, uma das autoras desse livro, uma índia Cubel, do Alto Rio Negro, Dona Maria Martins, ela conta como é que ela coloca os balaios embaixo das palmeiras para colher as flores que caem. Aí ela retira as pétalas, deixando descansar por 3 dias num paneiro para ficar no ponto. Olha a sofisticação. Aí, depois disso, ela prepara uma torta de flor de pupunha. A Dona Maria nasceu no Rio Valpés. Ela tinha 47 anos quando escreveu um livro, já tem mais de 50 agora, e ela é dona de uma receita refinada de peixe com flor de pupunha. Aí, olha o que ela diz, vale a pena, é ela que está falando. No dia de preparar o peixe, lave as flores e coloque numa panela com água para cozinhar por 1 hora. Depois de cozida, deixe esfriar. Aí, soque as flores no pilão. Leve a massa pilada ao fogo para cozinhar por mais 1 hora. Não esqueça de temperar com sal e pimenta. Ao final, você terá uma pasta para temperar o peixe, mas que também pode ser comida pura. Olha só, nesse livro, que eu recomendo, existe dezenas de receitas como essa. O título é Comidas Tradicionais Indígenas do Alto Rio Negro, e foi editado pela Fiocruz, coeditora da Universidade do Amazonas. Ele foi organizado por 2 pesquisadoras, a Luísa Garnello, que é médica e antropóloga e professora da Universidade Federal do Amazonas, e uma índia baré, a Gilda Barreto, que é coordenadora de uma casa de produtos indígenas do Rio Negro, fica em São Gabriel, da Cachoeira, chama o Ariró. Então, o livro é fruto de uma pesquisa realizada durante 3 anos, de 2005 a 2007, com 20 lideranças femininas de várias etnias: Baré, Tucano, Dessana, Baniwa, Piratapuia, Cubeu. E essas mulheres são chamadas, então, de donas da receita, não é? Que é um termo de uso corrente nas línguas indígenas. Elas são reconhecidas como guardiãs da sabedoria culinária. Elas nos transmitem segredos milenares de como preparar peixe, caça, beiju, mingau, molho, doce, bebida, tempero e outros acompanhamentos.
O livro tem fotos coloridas dos pratos, e aí tem outro lance aí, que é a fotografia, né, na área de culinária, que a Midori ela é fotógrafa, além de trabalhar com essa questão de... E tem fotos coloridas de pratos que elas prepararam. A popeca, a mujeca, a quinhapira. A quinhapira é o prato nacional do Alto Rio Negro. Quando eu fiz a resenha, eu lembrei um pouco. É um peixe cozido com pimenta, em cujo caldo se umedece o beiju. E tem várias formas de preparar. Tem quinhapira de peixe com tucupi e caruru, de piraíba com tucupi doce e amarelo, e por aí vai. De aracu, que é o outro peixe com pimenta murupi, de tucupi preto e chibé de açaí, de jacaré com taioba, manicuera, saúva e pimenta, enfim. Né? Olha só, eu vivi 15 dias lá no rio Tiquié, que é um afluente do Valpés, e todo dia de manhã, às 5 horas da manhã, o primeiro dia eu estranhei, né? Porque às 5 horas da manhã, a fila, você vai comer molhar o beiju na pimenta às 5 horas da manhã. No segundo dia, eu já era um dos primeiros da fila. No terceiro, eu já estava dependente, viciado. É uma delícia, né? E eu conto o caso de um... É verdade, os índios contam essa história do missionário salesiano, o padre Norberto. Os índios contam que... umas histórias assim meio picantes, né? Dia de domingo, ele ia fazer a desobriga. Desobriga é você, padre, percorrer as aldeias indígenas celebrando missas, né? Para desobrigar os índios daquela obrigação. E aí ele saía todo domingo com a irmã Teresa pelo rio Tiquié. Aí, em cada aldeia, antes de desembarcar, ele tinha uma voz fanhosa, os índios imitam bem com sotaque de gringo, né? Tem quinhapira. Se a resposta dos índios fosse não, aí ele se vingava. Ele dizia lá de baixo, nem descia. Ele dizia, então não tem missa. Dava meia volta e ia embora. Mas se dissesse que tinha, aí ele descia e celebrava. Criticava o padre. Eu não critico, não, porque eu acho que a quinhapira vale uma missa, sim. Que Deus perdoe o padre Norberto, né? Mas tem quinhapira, sim, que vale uma missa. Né? Eu comi, feito pela sogra do índio, do Nazareno, na estação de piscicultura de Caruru, no Rio Tiquié, e olha, assim, abençoado. Né? O beiju que a sogra dele fazia com mistura de goma crua e goma assada, para a massa não ficar liguenta. Meu Deus do céu, né? Eu estou falando agora aqui, eu estou já sentindo, salivando. Né? E aí quem lê o livro vai compreender, mesmo sem saborear. Né? Uma parte do livro está escrita em língua baniwa e em português, com o registro etnográfico de receita das mulheres que moram em aldeias do rio Içana. Desconhecem a cidade e não dominam o português. Segundo a Luísa Garnello, esse material coletado mostra uma sintonia entre a prática alimentar dos índios, das aldeias e das cidades. É maravilhoso esse campo da culinária, porque é um campo que não tem preconceito, você dialoga entre culturas. Né? O patê pode conviver com tucupi, e, ao contrário, você recria. Né? E isso é que eu acho que é a beleza um pouco da culinária. Aí eu fiquei me perguntando, eu fui a Manaus, eu nasci lá, minhas irmãs vivem todas lá, quase todas, 8 das 9, e Manaus, você pode comer comida libanesa, chinesa, qualquer tipo de comida, italiana, mas se você quiser comer quinhapira em Manaus, a quinhapira é a feijoada de todo o Rio Negro, tirando Manaus. Se você quiser comer quinhapira, dificilmente você não encontra. Porque
é o que a Gilda Baré, essa índia, disse. A cidade tem vergonha de consumir esse tipo de comida que é considerado como comida de índio. Aí se troca essa comida saudável, né, pelo fast food. Aí, né? E aí é isso, com relação a essa questão. Eu queria dizer que a dona Brasi, que é a grande, é a chefe do chefe, como disse o Alex Atala, que caiu de 4 diante da cozinha da dona Brasi. Né? Outros chefes de cuisine, como o Trois Gros, o Alain Paulet, o Roland Villard, né? Eles estão promovendo essa fusão da comida indígena com técnica da gastronomia francesa. Né? O patê no tucupi. Né? E aí, o livro, então, vale a pena ler. E, para concluir, eu gostaria de fazer rapidamente uma referência a essa, como é que, na Bolívia, se enfrentou essa chamada fast food, desculpa, mas essa fast fooderia, né? Porque eles entraram no mundo todo. Né? O McDonald's, que começou em 1955, ele tem mais de 30 mil lojas em 120 países do mundo, servindo esses burgers aí para 50 milhões de clientes. Né? É pior do que o coronavírus, ele se espalhou assim pelo mundo todo. Aí tem o Burger King de Miami, que já tem 12 mil pontos de venda em mais de 70 países. Né? Então, eles se espalharam pelo mundo todo, entraram todo mundo todo. Mas, na Bolívia, a Bolívia teve uma vacina contra o fast food. Né? Eles inventaram, eles não estavam conseguindo, criaram 8 restaurantes em La Paz, em Cochabamba, em Santa Cruz de la Sierra, e a coisa não ia para frente, não ia para frente. Aí eles inventaram técnicas de marqueteiras, o McLanche Feliz, que era uma estratégia meio agressiva de juntar essa merenda a essa merenda plastificada, um brinde com um personagem conhecido pelas crianças. Quem comprasse um burro ganhava um brinquedo, etc. E a Bolívia resistindo. Eles inventaram tudo. Inventaram até tentaram adaptar lá localmente, como eles fizeram na Índia, mas não colou. Aí eles descobriram que os bolivianos preferiam a empanada de carne ou de verdura, o tamal de milho, e, no lugar de refrigerante, o despepital e o mocachinchi e a horchata, que é a base de frutas, além de bebida quente, com mate de coca. E o api, que é uma bebida doce feita com milho. Aí eles foram, aí um assessor, um consultor, sugeriu que eles criassem então a mac empanada e o mac tamal, como fizeram na Índia. Não colou. E por que não colou? Né? Porque os bolivianos, como os índios da Amazônia, são muito refinados. Ele tem muito arraigada a noção de que a comida, para ser boa, requer, além do sabor, dedicação, higiene e muito tempo na preparação, o que contraria o estilo vapt-vupt, né, do fast food. Eu vou dar só um exemplo para concluir. A massa da empanada salteña, por exemplo, é preparada um dia antes e, depois de socada, é envolvida numa toalha úmida. Permanece repousando e refrigerando a noite toda. Se for no sereno, eles dizem, fica ainda melhor. O recheio, às vezes, leva 3 dias sendo temperado com o ají, né, que é a pimenta deles, cominho, orégano, cebola picada, cebolinha.
ervilha cozida, geleia de mocotó, tutano, batata, uva passa, né? Azeitonas pretas fatiadas, aquelas azeitonas de Arequipa que são grandes. Então, não podia os food trucks inventaram todos os truques, mas tentando servir uma comida étnica e local, mas eles se ferraram, não conseguiram. Esse SMAC todo deixaram a Bolívia. Deixaram porque não tinha quem consumisse. O boliviano prefere comer o pão que o diabo amassou, mas ele não come cru, não. Ele não é apressado. E era isso assim, que eu tinha de falar. Não sei se vocês querem se pronunciar aí. Professor, muito obrigada pela essa primeira rodada de comentários e contribuições. Aqui no nosso chat tem alguns comentários. A Janara, do Tempero de Palavras, falou que ainda não comeu flor de pupunha, nem sabia. Em Belém, a pupunha é muito consumida, bem mais que o palmito de pupunha. Né? A Nakamura, né, que é a sua sobrinha, falou que o livro é incrível, não conseguiu comprar em nenhum lugar lá em Manaus, mas conseguiu um emprestado e já reproduziu as receitas do livro, né? Reproduziu uma das receitas do livro. Aqui também a Janara fala que no Marajó a canha-píria é feita com várias pimentas, com tucumã, cozinha o peixe nela. Então, são algumas contribuições aí das nossas participantes. E dentro do que o senhor apresentou para a gente, eu queria colocar assim, uma pergunta para a gente conversar mesmo. O senhor apresenta aí a riqueza da culinária indígena, o conhecimento profundo do que significa a alimentação na vida deles, né? E aí eu queria deixar aqui uma provocação, né? Comida e memória. Por que a cultura indígena é marcada por ausências e esquecimentos no modo como contamos nossas histórias e ensinamos nossas crianças e jovens, que também tem a ver com o que o senhor traz o exemplo da Colômbia, né? De conhecer o que representa a alimentação na sua forma de viver. O senhor poderia comentar sobre essa provocação? É só para a gente instigar aí a nossa conversa. Porque, olha só, nós temos essas sociedades foram consideradas como sociedades sem escrita. Mas isso é um erro defini-las pelo que elas não têm. Deveria ser definido pelas que elas têm. Elas têm um registro oral altamente sofisticado, eles têm a memória oral. Então, primeiro. Segundo, todas essas sociedades consideradas como sem escrita, todas elas têm alguma forma de registro escrito, que não é o registro alfabético. Não tem a escrita, e não tem porque não necessita. Todas as sociedades na história da humanidade, toda vez que precisaram da escrita, ou inventaram ou pediram emprestado, né? Então, na verdade, essas sociedades não são carentes de escrita, como às vezes a gente, meio missionário, olha a escrita, o saber, temos que alfabetizar os índios. Não, essas sociedades são independentes da escrita, não são carentes de escrita, são independentes. Elas não precisam da escrita. Quer dizer, esses grupos estão isolados. Os grupos que já entram em contato com a sociedade, eles necessitam da escrita. As escolas indígenas estão alfabetizando. Mas esse olhar sobre essa sociedade tradicional, de que são sociedades são inferiores porque não tem aquilo que eu tenho, bom, aí vem a questão da memória, né? Nós que fazemos parte de uma sociedade de memória com registro escrito, eu, por exemplo, se eu quiser telefonar para você, eu não sei o teu telefone de cor, eu tenho que ir no... Mas está registrado no papel. Então, como está registrado no papel, eu não vou ocupar a minha memória. Mas nas sociedades sem escrita alfabética,
Quer dizer, quem não tiver cultivada essa memória oral, dança, porque está tudo registrado oralmente, não é? E isso é transmitido de uma geração para outra. Olha, é impressionante a força da memória oral. Eu dei um curso para os índios de Roraima em 1983 ou 84. Eu tinha voltado da França e me pediram para dar um curso para os índios de história indígena de Roraima. Eu tinha trabalhado na documentação. Aí eu fui, aí tinha 80 e poucos índios, Macuxi, Taurepang, Ingaricó, Vapixana, Yanomami. E aí eu olhei e disse, pô, é muita pretensão eu querer dar a aula para eles da história deles, né? Eu tinha documentos do período colonial. E aí o primeiro dia não falei nada. Eu perguntei de cada um o que é que você sabe da tua história. Olha, foi uma coisa assim impressionante de arrepiar. Alguns índios começaram a contar a chegada do primeiro branco em 1722. Eles descreviam a camisa que o cara tinha, o barco do cara, quer dizer, em 1722. E no relato oral não tem data. A gente sabia da data porque a gente tinha o documento escrito e a gente ia, então, com o documento escrito, datando o relato oral. Assim, foi uma coisa maravilhosa. Os caras, e mais, guardando a sequência lógica. Eles não datavam, mas um conhecimento que vinha antes do outro, que vinha depois do outro, eles iam contando. Aí tinha um índio Vapixana que disse, eu não sei nada. Aí eu disse, não tem velho na tua aldeia? Ele disse, tem. Aí contou a história pessoal dele, de vida. Ele foi bem pequenininho para Boa Vista. Viveu numa casa de brancos, etc. Quando completou 18 anos, o exército queria que ele servisse o exército. Ele disse, não, eu sou índio, e voltou para a aldeia. E na aldeia, os velhos, ele disse, eu não falava Vapixana. Os velhos não falavam o português. E ele disse, então, eu não sei nada por causa disso. Aí eu, para mostrar a importância da língua para eles, eu disse, olha, ninguém na Amazônia se desloca no espaço sem uma canoa. Você precisa de uma canoa. Todo o transporte é por rio. Eu disse, também, no tempo, para se deslocar no tempo, ninguém se desloca sem a língua. E aí ele me disse, professor, quer dizer que a língua é a canoa do tempo? Eu achei tão lindo que eu, evidentemente, dando crédito a ele, coloquei isso no título de um artigo que eu escrevi. A língua é a canoa do tempo. Essa memória oral, ela é muito eficaz. Aí a gente julga a memória oral frágil. Por quê? Porque a gente julga por nós. A memória oral é frágil numa sociedade que tem escrita. Numa sociedade sem escrita, ela é fantástica. Essas receitas todas aí, elas vêm de bisavó para avó, e vêm passando. E mais, vêm sendo atualizadas também, porque é isso, a memória oral, ela atualiza, ela vai atualizando, vai acrescentando os dados novos que vão surgindo, né? Bessa, que preciosidade. Gente, estou maravilhada aqui com os comentários do professor. Estou anotando aqui, daqui a pouco não tem mais papel para anotar aqui. Muito, muito precioso. A gente queria abrir agora para a colaboração das participantes, quem está aí na roda, né, Ju, se quiser comentar, fazer alguma pergunta. Eu posso dispor depois alguns artigos para o grupo, se houver interesse. Obrigada, muito obrigada. Beleza. E sabe também dar um alô aqui geral, Bessa, para as que estão aqui na sala. Cecília, que é lá da Memória Social, o Pedro Libânio também, que chegou aqui. A Fátima Menezes, a Alessandra, a Yoga
Economia, que é a nossa xará Ju. Isso. Bárbara foi sua aluna, Bessa, na museologia, é professora lá A Márcia aí, ó. Cadê? A Tá. Márcia chegou. A Bárbara, Sabrina Cardoso, Tatiana Cardoso também, Isha, Juliana, que é da Cozinha para Uma, Dianara, tempero de palavras lá do Pará. Que delícia, gente. Que foi nossa convidada do outro sarau, Ana Carolina, Henry Nakamura, Mariana Volante e Bia Benatti. Somos 19 agora na sala e a gente ganhou um tempo extra aí do Zoom. Eles gostaram. Isso aí. Viu, Bessa? Além de estarem pegando seus dados, eles são simpáticos a você. Essa M. Nakamura é Midori Elisa Nakamura. Ela tem o nome da avó dela, da minha mãe também. Olha só. E ela herdou também o savoir-faire da minha mãe, né? Ela na cozinha imbatível, se morou comigo aqui. Era uma delícia as saladas que ela preparava aqui. Olha só, hein? Que bom. E vamos ver o que tem aqui. Isso. A falou que entre dezembro e janeiro passou uma temporada em uma aldeia da etnia Wanauá, no interior do Acre. Foi impressionante acompanhar de perto a ritualística da caça e da divisão da comida. Registrei esse material em vídeo e fotografia. Tenho também material escrito por mim acerca das dietas espirituais para quem está se tornando pajé. Coisas preciosas, muito preciosas. Vamos publicar, Carolina. Muito precioso. Que mais? Ju, então, quem quer dialogar aí, fazer alguma pergunta? E a Wanauá, que a Carolina visitou, né? Um dos caciques de uma das aldeias é o Biracílio Brasil. Foi meu aluno no curso de formação de professores. E eles mantêm há 10 anos o que eles chamam de turismo espiritual. Vem gente de fora, estrangeiros e de outras partes do Brasil. E esse ano, agora, está marcado para abril, já tinham 78 inscritos, mas eles tiveram que suspender por causa do corona, né? São 3 semanas de rituais, e aí entra a questão da culinária também, da comida, né? Foi nessa expedição que ela foi. Ela falou isso, Cacique Bira. Então, conhece. E aí, Juliana Dias. Mais a Fátima levantou a mão? Alguma outra contribuição? Opa! Aí, ó, a capa do livro aí, ó. Obrigada por compartilhar. Esse livro é uma referência. Gente, muito bom. Obrigada aí por compartilhar. E agora, o que eu faço para voltar na sala, todo mundo? Quem compartilhou, apresenta, tira o Stop Share Screen. Ó, acho que eu consigo fazer, gente, aqui, ó. Obrigada por compartilhar. Vou ficar mudo, então, hein? Isso, Ju. A nossa convidada de hoje é também a professora Juliana Venturelli, que é orientanda do professor Bessa, e ela também é mestra em Memória Social e está fazendo o doutorado dela na área de Memória Social lá na Unirio, com o professor Bessa. E a ideia também desse encontro é que eles juntos pudessem compartilhar o trabalho que eles realizaram, né? Que vem discutir quem são as donas aí das receitas, né? Dentro do que o Bessa já começou a compartilhar com a gente. Então, a Ju também vai continuar essa conversa falando sobre essas donas da receita. Ju, a palavra está com você. Então, muito agradecida de ser convidada na minha própria sala, na nossa, né, Ju? Fica mais fácil assim. E voltando para o tema, né, as donas da receita, e muito do que o Bessa já falou, essas donas das receitas, na minha pesquisa, o que eu venho trabalhando, vejo que são as que guardam as receitas na memória. Essas são as donas da receita. Elas têm
a memória das receitas alojadas no corpo de uma tal forma, assim, que aquilo passa a maneira como elas recitam é muito poético e detalhado, muito diferente de como está nos livros ou nos cadernos. E também os registros escritos, eles partem dos registros orais, então também tem essa relação aí bem estreita, né, da oralidade com a escrita. Mas a cozinha, ela é um universo eminentemente oral e corporal, né? Então, tem essa característica. E como o Bessa também aí apresentou um pouco da Dona Brase, que foi também uma pessoa que a gente apresentou no nosso trabalho, que é por conta desse livro aqui, da Dona Brase, que, assim, eu também fui tocada pela jornalista que fez o trabalho com ela, porque, assim, como pesquisadora da cultura de outras pessoas, como é que eu vou entrar na cozinha da outra pessoa? Como é que eu vou entrar na casa da outra pessoa? E essa jornalista, a mim, chamou muita atenção pela primeira coisa, ela não colocou o nome dela na capa do livro. Ela deu o protagonismo para Dona Brase. Não tem o nome da jornalista. E eu vou ler uma parte que eu acho que foi o que a Juliana também tocou, porque o apagamento dessa história, da culinária indígena. Né? Então, assim, um trecho. Numa vida de ambições modestas, Dona Brase sonhou ter seu livro de receitas. Eu entrei nessa história como uma espécie de emissária para que isso se tornasse exequível. Fui recebida em sua casa, acompanhei seus passos na cozinha, almocei e jantei com sua família. Tentei, se é que isso é possível, captar alguns fragmentos da personagem no seu meio. Entre nós, duas culturas emergiram e tentaram dialogar da melhor maneira possível. Inútil negar que, apesar de toda a cordialidade, esse é um diálogo que, mais de 500 anos depois da chegada de Cabral, ainda carrega mágoas, ressentimentos, diferenças, complexos de superioridade e inferioridade. A história, sabemos, é feita de versões, e esta é a minha, sobre o mundo de Dona Brase. Então, é essa forma, esses pontos de tensões, né, da nossa entrada nesse universo que é apagado. E tem um antropólogo também, que é o Martim César Tem Paz. Ele tem alguns artigos sobre a comida indígena. Ele é um antropólogo especializado na culinária indígena. E ele fala aquilo que o Bessa também já observou, isso em 2012, na verdade, que, assim, cadê os restaurantes indígenas no nosso Brasil e no mundo, né? Mas aí eu acho que depois de um tempo para cá, parece que até a Tainá Marajoara, não é, Juliana, que tem um projeto de um restaurante. Isso, é o Iacitatá, né? Lá no Belém do Pará, a nossa colega do Tempero de Palavras pode, de repente, também contribuir, né, Janara? Porque é isso, cadê, né, os restaurantes indígenas, cadê as mulheres indígenas? Porque a Dona Brase, ela tem um livro de receitas escrito em Nhangatu, que é a língua materna dela. Então, mas esse livro de receitas sendo circulado, e foi isso o que ela conseguiu. Então, mas continua recebendo as pessoas na sua casa, que essa é uma característica também dessas cozinheiras, né? Que tem o seu comércio acoplado na sua própria casa, porque cozinha para suas famílias e cozinha para fora também. E falando de oralidade de receitas, porque aí tem, nesse trabalho que eu e Bessa apresentamos lá no Congresso Jungiano, a gente trouxe algumas mulheres que escreveram sobre comida, ou que tem em seu poema as substâncias da comida, né? Mas tem uma que é a Raquel de Queiroz,
desse livro O Não Me Deixes, Suas Histórias e Sua Cozinha. E o neto dela diz que foi escrito por um neto dela, na verdade, que vivia também às voltas da cozinha dessa casa de fazenda. E ele diz que uma das imagens mais fortes da minha avó, entre tantas que ela deixou na minha vida, foi a de sertaneja. O seu amor por aquela terra e por aquela gente é tão intenso e tão poderoso que se sente nela a própria essência do sertão. E nesse livro é dito também que falar da cozinha dessa fazenda é falar das cozinheiras e a avó também presente na cozinha. E tem uma receita que, quando o Bessa falou a receita aí da flor de pupunha, deixada no sereno, eu sempre vi, isso não como uma pesquisadora, mas como uma amante da cozinha, das cozinhas, de entrar nas cozinhas, dos cheiros e formas de fazer, eu sempre vi nas cozinheiras as cozinheiras narradoras e poetas, porque as receitas são ditas de uma forma, olha essa que aqui é uma receita de queijo coalho, queijo de coalho. Ela é receita de Dona Clotilde, ditada por Antônia. É assim que se faz o queijo coalho. Para um pote grande de leite, de boca bem larga, com capacidade para cerca de 50 litros, uma xícara de soro com coalho. Deixe coalhar até marejar o soro em cima. Quando chorar, quebra-se a coalhada rapidamente, cobre-se e deixa-se 10 minutos repousando. Então, com uma cuinha, vai-se colhendo o soro, com cuidado, sem apertar muito a coalhada. Apanha-se o soro até dar meia lata de querosene, mais ou menos 10 litros. Leva-se o soro, leva-se o soro ao fogo, mexendo sempre para não queimar. Quando subir a fervura, começa-se a apanhar a espuma, que depois vai ser posta num saco, onde ficará até o dia seguinte. E então, leva uma mão cheia de sal. Assim é feita a nata salgada. Voltando ao queijo. Quando acabar a espuma, despeja-se o soro fervendo de uma vez na coalhada, que deve ter sido quebrada de novo, rapidamente. Cobre-se a coalhada e deixa cozinhar por 15 minutos. Então, em cima do bloco de coalhada cozida, joga-se uma xícara de sal e começa-se a rasgar devagarinho, picando em bolinhas do tamanho de um ovo de pomba. Depois de rasgada, cobre-se e vai-se arrumar a prensa. A coalhada deve ir para a prensa ainda morna, não bote fria. Vai-se apertando devagar a prensa, 2 pessoas, uma de cada lado, até ficar o brinquete preso, sem dançar sobre o cincho. Vira-se à tardinha. No dia seguinte, tira-se, aparam-se as beiradas e bota-se o queijo na tábua. Com 8 dias, se estiver sujo, pode-se banhar no soro quente. Está pronto o queijo de coalho. As imagens que são trazidas desse universo, né, do ovinho de pomba, rasgar, é muito poética uma receita. Então, são outras autoras que a gente trabalhou, mas a gente está quase na hora, né, Ju? Eu acho que vamos abrir aí para quem quiser compartilhar. Ju, obrigada também pela sua contribuição, pelos seus comentários. Foi muito bom te ouvir. Muito bom resgatar aí a oralidade dessas mulheres, dessas cozinheiras. E faz a gente pensar muito a fala de vocês dois, né, sobre essa superioridade, né, da cultura escrita, né, que se propõe como a cultura oficial, capaz de resgatar toda a memória. E o Bessa fala que a cultura oral ela tem muito mais força de perdurar, né, de geração em geração. Achei muito bonito quando o Bessa falou que a língua é a canoa do tempo, em referência ao indígena,
E você também, quando você fala que a cozinha é universo oral e corporal, né? Então, essas provocações que vocês trazem faz a gente pensar na nossa prática como pesquisadoras, como docentes, como escritoras, né? O que a gente quer comunicar, né? E pensar que hoje no mundo digital a gente perde muito a nossa cultura, tanto escrita quanto oral, né? Então é importante a gente revisitar e voltar para essa oralidade que vocês propõem para a gente nessa conversa. Muito grata pela fala de vocês, foi muito bom ouvir vocês. A gente queria abrir também para quem mais quiser contribuir, é uma roda, só levantar a mão, pode entrar, não se acanhe. Olha, a Tatiana Feijó já fez a gentileza de compartilhar o texto que o Bessa comentou, A Canoa do Tempo, por José Ribamar Freire, né? Que a língua é a canoa do tempo. Obrigada aí por compartilhar o texto. Aproveitando para falar do site Tá Aqui Pra Ti, que realmente é muito rico em variados assuntos. Atualmente só dá coronavírus, mas não. Mas assim, tem vários artigos sobre a culinária que eu também depois eu tenho aqui no meu Zap e posso compartilhar também, deixar aqui e falar. Ô, Ju, está sendo gravada esse encontro? Está sendo gravado, Ju, e a ideia é que a gente disponibilize depois no nosso canal no YouTube. A gente ainda vai ver como faz isso, mas é possível fazer isso. Tá. Estou aqui. Alguém mais quer entrar na roda? Relembrar alguma experiência com a oralidade? Bom, acho que então finalizamos, né, gente? E aí, Ju? Sim, se ninguém mais quiser fazer algum comentário, além dos que já estão aqui no nosso chat, que eu estou acompanhando aqui, tem uma outra contribuição da Macurama, né? O Slow Food é um movimento que se propõe resgatar essas riquezas. Vejo que em Manaus o resgate se dá através dos frutos que não consumimos mais na cidade, mas vejo um propósito mais profundo, o resgate das preparações. E outra contribuição aqui que eu não li foi da Ana, ela fala que sobre os restaurantes indígenas, retomando aqui da Ana Carolina. Não seriam eles os restaurantes de comida local, existentes nas regiões onde a cultura indígena é preponderante? É uma provocação aí que a Ana traz para a gente pensar. Eu gostaria de lembrar porque esse campo nosso que nós estamos discutindo é um campo onde a oralidade tem ainda um enorme peso. Olha, se a Midori Elisa Nakamura quiser uma receita de como a avó dela preparava, o Google tem tudo, mas o Google não traz isso. O Google não traz. Ela tem que ouvir a mãe dela e é a transmissão oral. O Google só poderia trazer se ela registra isso por escrito, mas, em geral, isso não está registrado. Então, receita de vovó, de mamãe, etc., é transmissão oral mesmo, né? É o peso da oralidade. E a Alessandra colocou aqui, Bessa, como se a gente pode falar mais sobre a culinária como cultura corporal.
Eu sinto muito isso e queria saber mais sobre, porque a Alessandra é italiana, que além de ter a comida corporalmente, tem os gestos, né? É uma cultura marcada pelos gestos, né, italiana. E aí, Bessa, você quer falar sobre isso? Não, apenas para explicar melhor. Quando eu dou aulas de culinária, as pessoas pedem a receita, quantos gramas, quantidades, quanto tempo, como é o fogo, por exemplo, alto, baixo. E isso tudo é muito difícil de definir. E eu entendi no curso do tempo que o que define essas coisas é o corpo, eu sentir, eu cheirar, eu ouvir. É isso que te diz quando está na hora, se está pronto, se tem que amassar mais. Então, a receita escrita, para mim, não faz muito sentido. O que faz mais sentido é a experiência corporal, que você vai adquirindo aos poucos. Não é que de um dia para outro você sabe fazer aquela receita, não é? Tem que ter muita experiência. Então, eu acho que quando você toca nisso, mostra a disposição de estar presente. E isso é algo que, passado de geração em geração, a gente percebe que as pessoas estavam presentes ali naquele contexto. Como Bessa falou, não tinha como recorrer a alguma outra informação externa. Era prestar atenção e colocar todos os sentidos à prova. É exatamente isso que eu vejo quando alguma cozinheira está ali mostrando, por exemplo, o ponto da bala de coco. Ela sabe pelo cheiro que já pode pegar um ponto e ela já sabe pelo barulho que é aquele ponto da bala. Então, tem esses sentidos que são envolvidos que é isso, a memória se aloja neles e não fora da gente, né? Porque é essa dificuldade atualmente que as pessoas têm de estarem presentes num processo que exige esse aprendizado mais aprimorado até, né? Oi, boa noite. Oi, Sabrina. Achei muito interessante esse apontamento que a Alessandra fez agora, porque é uma coisa que eu percebo muito grande assim na parte de ensinar, né? Na observação do ato de ensinar, tem muito a ver também com o que o Bessa falou agora há pouco. Essa coisa do feste faz a gente querer ter um controle da situação para que dê certo e para que a gente erre menos, que acaba tirando a gente do processo de cozinhar, né? Que é o mais importante. Comida é processo. E cada processo que você faz resulta em alguma coisa. Então, se você não está presente e atento naquele processo, naquele momento, você perde. Tanto que muitas receitas dão certo, outras dão errado, e às vezes o erro é que vende mais, porque ficou mais gostoso. Porque é isso, é um processo de descoberta e de mutação ali dos ingredientes. E isso que ela falou é muito importante da gente observar, da gente estar presente no aprendizado, na hora de aprender ou de ensinar, né? E querer soltar um pouco esse controle de querer ter ali tudo escritinho ou a resposta certa, porque cozinha é isso, às vezes não vai ter o resultado igual o da receita do papel, ou o resultado igual do que o outro fez. Achei muito, muito bacana e super interagindo com o que o Bessa falou também, né, em relação ao tempo e como a gente está consumindo e aprendendo a consumir também, né? E tem uma coisa, Sabrina, também, que nos processos de transmissão oral, esses ensinamentos, eles entram de uma tal forma que, não sei se vocês já se depararam com isso, de repente se vem fazendo uma coisa
parece assim, já nasci sabendo, porque é um processo que envolve uma vida inteira. Então, eu acho que eu vejo, talvez o Bessa também possa ajudar agora. Libera o microfone dele, Ju, ele está de castigo lá. Nessa cultura oral dos indígenas, que se a aldeia está ali junta para fazer um festejo, é todo mundo junto, crianças, adultos, mais velhos, é tudo muito junto, e esses ensinamentos eles ficam arraigados nesse corpo, né, na memória. E aí, quando vê, se tem que preparar um tucupi, uma pessoa já adulta que nunca fez um tucupi, de repente se vê fazendo um tucupi como se já soubesse desde que nasceu. São esses processos, né, Bessa? Eu lembro, quer dizer, que eu fiquei apavorado, porque minha mãe, ela fazia um bucho único. Ela pegava o bucho, na noite anterior, ela cozinhava com limão e louro para tirar aquela... Depois, ela moía, colocava no recipiente, colocava um pouco de vinho e deixava no aviandalho, né? E com um pouco de vinho deixava... E era assim uma delícia. E eu fiquei apavorado, porque eu pensei, eu digo, e quando ela morrer e eu quiser comer esse bucho, como é que eu vou fazer? Aí eu passei em Manaus com minha filha, eu disse, olha, nós vamos acompanhar agora a senhora fazer. E aí acompanhamos cada passo a passo, eu anotando tudo, minha filha também, porque eu queria tentar, e eu já fiz isso depois da morte dela, né? Sentir aquele sabor que, se não houvesse aprendizagem, acabou, né? Então, isso está vinculado também à coisa da memória, né? De como registrar e como recuperar esse tipo de memória. A memória culinária é um tema também que a Juliana Dias levantou aí, que eu acho que é extremamente importante, de repente, voltar no outro sarau, né? A chamar outras pessoas que possam contribuir com uma reflexão sobre isso. Isso que você recolheu nos cadernos, né? Nos cadernos e oralmente aí em Minas. Uhum. Sim, Isso. Minas e agora no Recôncavo. Recôncavo, né? Que é ainda mais oral, é um universo ainda mais oral. Tá bem, gente. Olha, são 18h13. Será que já tá bom, né, por hoje? Para dar o gostinho de quero mais para uma próxima. Eu queria contribuir um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Tá aí. É Isha? Cecília. Pode... Cecília. Não, é só completar o que vocês estavam falando. O que você, Ju, falou, principalmente, que eu acho que você estava falando da memória celular, né? Que a experiência proporciona, assim. Quando a gente fala cultura, a culinária indígena, é a nossa culinária, né? É o inconsciente coletivo, né? Da nossa ancestralidade, assim. Então, que é passado. Quem teve a oportunidade de ouvir diretamente consegue transmitir, mas eu acho que está no nosso inconsciente também, assim. Então é uma forma que a gente também consegue resgatar, assim, né? Que a gente, o que você falou, nunca fez uma receita com tucupi, mas do nada, de repente, vai lá e faz. É porque faz parte da nossa história mesmo, assim, como sociedade, como cultura, como ser humano, né? É uma história legal que, quando eu morava na Bahia, eu morava num lugar que não tinha acesso muito à internet. E eu queria fazer uma geleia e nunca tinha feito. Eu falei com uma amiga que já era experiente na cozinha, eu falei, eu queria fazer uma geleia, como é que faz? Ela ficou olhando para mim. Falei, eu acho que eu vou num lugar que tem internet para eu acessar a receita. Ela falou, como que você acha que faz a geleia? Aí eu parei para raciocinar e construir a receita. Ela falou, faz, porque
se der errado, que não vai, não é, o que é errado, o que é certo também, né? Mas você tem acesso, tem um Google muito mais poderoso aqui no universo, aqui em cima das nossas cabeças, assim, do nosso inconsciente, né? Então, eu acho que tem a ver com isso também, assim, oralidade, experiência, memória celular e nossa ancestralidade. Tem uma experiência, Isha, lá aí na Bahia, no Recôncavo, de a mãe e filha que convivem juntas na cozinha já faz muito tempo, mas não tem diálogos de como se... a mãe não ensina para a filha a receita. Então, ela, no momento da entrevista, foi interessante, porque quando a filha começou a dizer a receita, eu perguntei, a filha foi dizendo... é assim, é assado. Aí a mãe, como é que você sabe? É exatamente assim. Como é que você sabe? Ela, eu tô sempre junto, né? Não teve a mãe dizendo, olha, põe 2 quilos disso, 3 daquilo. Então, assim, esse processo de transmissão oral, ele realmente visceral, né? Porque não precisa nem palavras, às vezes. A comida é esse diálogo sem palavras, né? Às vezes não precisa falar absolutamente nada. Lindo demais, gente. Umas coisas aqui de comentários, Ju, você quer? Isso, é da Fátima, né? Olha aqui. Não, tem mais lá. Tem mais? Peraí, ó. A Cecília falando. Minha avó dizia, a gente só aprende vendo fazer pelo cheiro e pela textura. Isso. Lindo isso da questão corpórea sinestésica. É lindo mesmo, é poético. Recôncavo Baiano? Sim, Ju. A minha pesquisa de doutorado está sendo lá no Recôncavo Baiano. Depois a gente pode conversar Posso te falar alguma coisa. A Fátima, eu fiz isso também com uma vizinha que disse que a maior preocupação dela era de quem iria assumir a confecção do cuscuz. Fazem todas as festas. E quando eu vi, entendi perfeitamente o que não está escrito na receita. O quanto das mãos usava para misturar os ingredientes. É poético e corporal mesmo. E, Ju, são várias cidades, eu te falo depois. São 8 cidades. E o que a Fátima falou, e também acho que tem a ver com essa memória, como manter isso, como não se perder, não manter do jeito que mas como se manter esse processo de transmissão. Me fez lembrar um jovem que criou um site, Bessa, ele quando perdeu a avó dele, ele se deu conta que perdeu com ela várias receitas. E aí ele criou um site, criou um projeto, na verdade, que as avós do mundo, tem um edital no site que fala que, assim, para a receita estar lá nessa plataforma, tem que ser a própria neta ou o neto filmando a avó fazendo a comida. E isso, então, proliferou pelo mundo afora. Várias avós cozinhando na frente dos seus netos, e aí ficaram registradas, esse projeto registrado lá numa plataforma, que depois eu posso deixar aqui o link também, que eu esqueci o nome, acho que é Granmada. Alguém sabe desse projeto? É um projeto que, assim, avós do mundo inteiro deixaram seus pratos... Eu já ouvi falar, Ju, mas eu não sei o nome do projeto. Tá, eu vou colocar aí. Obrigada. Ju, eu estive pensando, a gente começou quase com um registro fúnebre, né, dos 2 antropólogos, e eu queria registrar aqui, você conhece ela, o seu José da Silva, pai da Ana Paula, que foi sua colega no programa de pós-graduação em Memória Social, e do Pedro Libânio. Sim. O pai dela morreu hoje de manhã.
Olha, cedo. ele fazia uma cocada maravilhosa. Aquelas cocadas, mas era isso que eu estava lembrando. Assim, eu disse para Ana Paula, quando ela me falou que o pai tinha tido infartado, assim, hoje de manhã, né, ela estava muito angustiada, né? E aí a gente conversou, e eu lembrei da defesa dela, porque ele estava lá presente. Ele era um homem humilde, um trabalhador, cortador de cana de Pernambuco, que veio para cá, mãe doméstica, etc. E ele fazia umas cocadas com maracujá, que, meu Deus do céu, né? Eu não acho, eu acho até que foi uma coisa respeitosa frente a ele, quer dizer, quando ela me deu a notícia de que ele tinha ido, eu senti o baque, mas eu pensei nas cocadas. Eu pensei nas cocadas, né? Que eram a melhor forma de homenageá-lo era essa, pensando nas cocadinhas que ele fazia e que mandava com tanto amor e com tanto carinho para nós, né? Sim. Boa lembrança, Bessa. Então, a gente pode finalizar aí com esse pensamento, né? Que ele faça muitas cocadas lá pelo céu. Isso. Tá bem. Então, Ju, você finaliza, querida? Claro, Ju. Mais uma vez, né, em nome da Ju e do meu, a gente quer agradecer a presença de vocês aqui com a gente, por estar junto com a gente, tecendo essas memórias, criando esses lugares de refúgio, chegando nesses estados aí poéticos que o projeto propõe. Queria agradecer a presença do Bessa. Foi assim uma honra te ouvir, Bessa. Muito obrigada. Assim, vou dormir pensando no que vocês dois trouxeram aqui para a gente. Ju, também muito obrigada por compartilhar um pouco da sua pesquisa, do que você vem estudando. É muito importante para a gente pensar nessa relação da cultura com o território, com a oralidade, com a biodiversidade, né, do que não pode se perder, e dessa continuidade que vai de geração em geração. Né? Pensar não só hoje, mas para as próximas gerações, o que a gente quer deixar como memória, como legado, como patrimônio. Né? Então, obrigada aí pela presença. Ju e eu estamos muito felizes de ter vocês aqui. Nosso próximo encontro vai ser na terça-feira, de novo, às 5 horas. E quem vai estar com a gente, Ju? É a Paloma Nazazieno, que é uma autora, Bessa, acabou de lançar, na verdade vai fazer o lançamento virtual com a gente. Exato. Que chama Panela Sergipana, Terra de Araras e Cajus. Ela fez um projeto pelo sertão do Sergipe, então é imperdível, porque aí é exatamente esse trabalho que algumas pesquisadoras vêm fazendo. Eu no sul de Minas, Bahia, lá no Sergipe, e por aí vamos. As duas Jus podiam pensar em algum momento convidar o Felipe. O Felipe Marcel, que é Felipe Marcel, que tem um trabalho maravilhoso de história da culinária brasileira. Eu acho que seria muito legal ter ele aqui. Aí eu aproveito, eu sei que eu vou matar ela de vergonha, mas não tem esse programa de televisão quando você aparece e diz: mamãe, um beijo. Eu queria mandar um beijo para minha sobrinha. Ela vai morrer de vergonha, mas eu mando. Mas você é um sem vergonha, ela já sabe disso, né, Bessa? Não tem problema. E ela participou a Bessa. A foto, eu já ia esquecer a foto. Gente, tem que me lembrar da foto, porque eu fico emocionada e esqueço. Eu lembrei de gravar hoje, Ju. Tá, não sai ninguém. A foto, e olha só, gente, peraí, Ju. Juliana, diretamente da maior biblioteca do mundo, em homenagem ao Bessa, a Juliana foi para a biblioteca. Isso. Então, viajando tá certo. aí com a memória. Vamos lá, sorriso aí para nossa foto, nosso registro. Ó. Printei, gente. Obrigada. Um beijo grande. Valeu, gente. Obrigada, Ju. Muito obrigada. Obrigada, Bessa. Bessa. Obrigada, gente.